Em boa parte do continente americano, o coati e o macaco-prego são simpátricos na maior parte de seu alcance. Ambas as espécies são mamíferos diurnos, arborícolas, onívoros e têm dietas semelhantes compostas por frutas carnudas e insetos, e são, portanto, concorrentes potenciais. Diante disso, como se daria a relação entre estes animais? Existem predações? Vamos descobrir isto agora. Primeiramente, retirando de artigo científico, relatamos 3 observações de respostas comportamentais incomuns de coatis à presença de macacos-prego encapuzados. O macaco-prego é encontrado em simpatria com coatis em todo o leste do Paraguai, sudeste da Bolívia, norte da Argentina e Brasil, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Margem Aliado em Rondônia. Os macacos-prego vivem em grandes grupos multimasculinos e multifemininos. O coati sul-americano é amplamente distribuído da Venezuela e Colômbia para o sul do Uruguai e norte da Argentina. Eles são principalmente encontrados em áreas florestais, tanto úmidas quanto secas, incluindo na mata de galeria do Paraguai, savanas de palmeiras e florestas, além de cerrados e áreas de chaco. Eles são procinídeos sociais, vivendo em grandes grupos compostos por fêmeas adultas e seus descendentes, sendo os machos tipicamente solitários. Os machos adultos ocasionalmente associam-se a grupos de fêmeas, embora geralmente apenas um macho por grupo. As frequências de encontros com coatis e primatas são provavelmente influenciadas por padrões de movimento, com a maior parte neotropical de macacos forrageando nas árvores e coatis geralmente forrageando ou comendo no terreno. A adição de macacos mostra um padrão de alimentação amplamente linear na copa das árvores, enquanto os coatis seguem uma rota mais tortuosa em terra ou no terreno, visitando frequentemente a mesma árvore frutífera mais de uma vez por dia. Aqui são fornecidas descrições de novas observações de interações entre coatis sul-americanos e macacos-prego no leste do Paraguai. E através da revisão publicada na literatura, tentaremos identificar quais fatores podem influenciar na frequência e o resultado de tais encontros. As observações aqui descritas foram obtidas em 2 estudos locais do leste do Paraguai, Rancho Laguna Blanca, e também num fragmento do Alto Paraná mais Floresta Atlântica. Este fragmento é o lar de 2 grupos de macacos-prego, o grupo 0 com 18 indivíduos e o grupo F com 21 indivíduos. O tamanho populacional dos coatis neste fragmento era desconhecido. No momento que foram registradas as observações, os macacos-prego estavam em processo de habituação à presença do pesquisador. A resposta típica à presença humana era deles se alarmando ou se alarmarem. Nueva Gambas é a propriedade mais ao sul da floresta, conectando sua extremidade ao norte ao resto de San Rafael. Nueva Gambas é o lar de 4 grupos de macacos-prego encapuzados, contendo de 20 a 25 indivíduos por grupo, e um número desconhecido de coatis. As observações foram obtidas durante um monitoramento diário. Resultados: Rancho Laguna Blanca, no dia 16 de julho de 2014, às 8h14 da manhã, foi observado um coati macho adulto solitário, enquanto os autores estavam seguindo o grupo 0 de macacos. O coati havia empurrado seu corpo para baixo de uma grande massa de vinhas lenhosas em um tronco de árvore de aproximadamente 1 metro acima do solo. O grupo de macacos-prego estava localizado 8 metros lateralmente do coati, entre 5 e 7 metros, enquanto os pesquisadores estavam na cobertura, quando um observador aproximou-se 2 metros do coati. Em vez de seguir em frente pelo chão, o que seria o habitual, o coati lentamente tentou se mover mais alto para a árvore, congelando sempre que os alarmes dos macacos podiam ser ouvidos. 3 macacos machos adultos então começaram a ameaçar os observadores, vocalizando em voz alta e quebrando galhos, mas o coati permaneceu completamente imóvel e silencioso. Apesar da maior proximidade dos humanos,
O coati permaneceu direcionado para os macacos enquanto eles vocalizavam, voltando a olhar para os observadores humanos durante as pausas. O coati permaneceu nesta posição por 11 minutos até os macacos pregos desaparecerem de sua vista. Neste ponto, o coati subiu mais alto nas árvores, aparentemente para aumentar a distância dos observadores humanos. No dia 2 de setembro de 2014, às 8h30 da manhã, 3 coatis adultos foram encontrados sentados silenciosamente em um galho exposto em uma altura de 5 metros do solo, logo abaixo da copa de uma árvore média. Os coatis permaneceram imóveis e observaram os observadores humanos por cerca de 4 minutos. Os coatis então desviaram o olhar para o leste através da cobertura e não retornaram o olhar aos observadores no terreno. Sem vocalizar, os coatis então se moveram lenta e silenciosamente para a área frondosa, mais densa, de vegetação dos galhos das copas das árvores, aproximadamente 7 metros para o alto e fora da vista dos observadores. Uma vez que os coatis ficaram fora de vista, os observadores então avistaram os macacos pregos do grupo 0, aproximadamente 50 metros a sudeste da árvore em que os coatis se escondiam, na mesma direção que os coatis estavam olhando antes de se esconder na copa da árvore. Nueva Gangbach. No dia 17 de agosto de 2017, um grupo de macacos prego, cerca de 20 indivíduos, foram encontrados se alimentando às 15h55. Também, alimentando-se na mesma árvore, havia um grande grupo de coatis, cerca de 15 indivíduos, e um grupo de bugios paraguaios, 4 indivíduos. Às 16h15, um coati adulto de sexo indeterminado se aproximou de um macaco prego adulto enquanto ele estava se alimentando. O macaco deu as costas para o coati e continuou a se alimentar enquanto o coati passou por ele. Todos os animais estavam se alimentando próximos uns dos outros, com nenhuma agressão óbvia durante 31 minutos antes dos macacos e os coatis saírem da árvore às 16h26, em direções opostas. A área de alimentação aparentemente estava esgotada. Discussão. Existem relatos publicados conflitantes entre interações de macacos pregos e coatis na natureza, enquanto como resultado de sua natureza hostil, as espécies de macacos prego podem e frequentemente se comportam de forma agressiva em relação aos concorrentes. Interações mais comumente observadas entre macacos prego em 2 áreas de São Paulo, Brasil, no Parque Ecológico Tietê e também no Parque Estadual Carlos Botelho, coatis foram ameaçados pelos macacos. O mesmo estudo também registrou brincadeiras interespecíficas e 4 ataques de macacos prego em ninhos de coati, embora não houvesse evidência definitiva de consumos de coati pelos macacos. Em 2008, na região de Purus, na Amazônia brasileira, macacos prego foram registrados alimentando-se lado a lado com coatis por períodos prolongados sem interação ou agressão. Isso foi semelhante ao que foi observado de macacos pregos e coatis em Nueva Gangbach. Claramente, as interações entre macacos prego e coatis são mais complexas do que o antagonismo interespecífico ou indiferença sugeria, e muitos outros fatores também podem influenciar no resultado dessas interações, incluindo, mas não restringindo-se, dependendo do contexto, a idade ou status dos indivíduos envolvidos, níveis de ameaças representadas, disponibilidade de recursos e condições ambientais. As observações em que os coatis adotaram uma atitude mais cautelosa, a resposta à presença de macacos envolveu um pequeno número de indivíduos, muito superado pelo número de macacos. Por outro lado, a situação pacífica de alimentação que se observou em Nueva Gangbach envolveu tropas de tamanho semelhante de ambas as espécies, com cerca de 20 a 15 indivíduos respectivamente. Em estudos anteriores, descobriu-se que tanto coatis quanto macacos prego são individualmente menos vigilantes quando estão em grandes grupos. Predações. Num outro estudo, abordou de forma mais específica este tema, mostrando que elas já ocorreram, e aqui serão detalhados esses casos. Santa Rosa e Lomas, Barbudal, Costa Rica. Foi observada a invasão de ninhos de coati por 2 grupos de macacos prego, em várias ocasiões em abril de 1991. Predação de filhotes de coati por macacos prego tem sido observadas neste local por outros pesquisadores desde 1983.
foram coletados dados sobre a invasão de ninhos por um grupo de macacos prego durante épocas de nascimento de coatis de 1992 e 1993 em Lomas Barbudal. Em qualquer momento possível, os coatis foram coletados de forma em qual uma carcaça foi acompanhada desde o momento da captura até o consumo do último pedaço. Interações entre o proprietário da carcaça e os coatis adultos e interações entre o proprietário e outros macacos, por exemplo, comportamento de agressão, transferência de comida, foram registrados de forma contínua. Como havia até 4 filhotes em um ninho e nunca mais de 2 observadores, não foi possível realizar o acompanhamento completo de todas as carcaças. No entanto, os filhotes de coati geralmente gritavam com frequência enquanto eram consumidos durante um período de tempo. Macacos geralmente ficavam próximos uns dos outros enquanto consumiam os filhotes. O número de filhotes consumidos representa uma porcentagem muito grande da safra de nascimento da população de coatis. Joel Saez, um pesquisador de coati de Santa Rosa, confirma que os macacos pregos de cara branca têm um tremendo impacto sobre a população de coatis. Ele inspecionou ninhos de coatis que sabia serem localizados na área de residência do grupo e descobriu que todos haviam sido atacados por macacos prego. Em 6 dos 14 incidentes bem-sucedidos de invasão de ninhos, observado em Lomas Barbudal, a mãe coati estava ausente do ninho quando o ataque aconteceu. Em 4 ocasiões, a mãe voltou ao ninho depois que os filhotes já haviam sido retirados. Um exemplo de ataque bem-sucedido ao ninho foi um ninho defendido por coatis adultos. Havia também algumas tentativas mal-sucedidas de invadir ninhos, nas quais os macacos desistiram quando viram a mãe coati no ninho. Em uma ocasião digna de nota, a macaca, com um bebê de 4 dias de idade em suas costas, entraram em um ninho guardado por 2 coatis adultos, e ela pegou 2 filhotes debaixo do corpo do coati. Machos e fêmeas adultos participaram aproximadamente igualmente da invasão de ninhos. Em Santa Rosa, apenas um dos 8 ninhos invadidos estavam desprotegidos por um coati adulto. 4 ninhos foram defendidos desde o início do ataque. Durante 2, um adulto chegou a defender o ninho depois que os filhotes foram capturados. O início do ataque não foi observado durante uma tentativa de ataque que o coati conseguiu expulsar os macacos. Com exceção de 3 filhotes mortos, em maio de 1992 em Lomas Barbudai, os filhotes eram muito jovens para se locomoverem ou se defenderem. Os gritos dos filhotes de coati atraíram imediatamente a atenção de outros macacos que corriam para mendigar e às vezes atraíam a atenção da mãe coati se ela estivesse procurando alimento nas proximidades. Em Santa Rosa, o captor original do filhote geralmente consumia o filhote inteiro, mas em Lomas Barbudai, onde os macacos estavam presumivelmente menos estressados com comidas, era comum que o filhote fosse abandonado pela metade. Em Lomas, cada carcaça de filhote de coati tinha em média 2,89 proprietários macacos, numa variação de 1 para 7. Antes de ser inteiramente comido, havia invariavelmente pelo menos um macaco esperando para receber as sobras. Os macacos imploraram, aproximando-se do dono da carcaça, olhando para o filhote, colocando-o em suas bocas perto da carne, aconchegando e cheirando o filhote, e ameaçando o filhote. Essas formas leves de mendigância eram chamadas de interesse alimentar. Tentativas mais intensas disso consistiam em morder o filhote, arrancar pedaços de carne da carcaça ou tentando afastar toda a carcaça do proprietário. Esses incidentes foram pontuados como roubo se o proprietário resistisse, agredindo o mendigo ou tentando obter a carne de volta. Se o proprietário não resistisse ao mendigo, era denominado como comida tolerada ou transferida. Raramente o proprietário colocava a carne na frente do mendigo, como se a entregasse a ele. A predação de coatis por macacos prego é impressionante por vários motivos, com a possível exceção da predação de chimpanzés em macacos colobos vermelhos. Este é o impacto mais pesado documentado da predação por primatas em uma população de mamíferos de grande porte. Ao contrário da maioria dos exemplos de vertebrados predados por primatas de corpo pequeno, a predação em coatis representa um considerável risco potencial para o predador. Embora os coatis sejam consideravelmente maiores do que os macacos pregos, tendo mandíbulas formidáveis, os coatis não são tão ágeis quanto os macacos prego e aparentemente não enxergam bem o suficiente para superá-lo nas árvores. E aí, você já conhecia estes detalhes sobre estes animais? Tem sugestões de vídeos ou outras questões? Comente.